O vídeo de hoje vai ser uma daquelas consultorias que ninguém pediu a respeito de uma distribuição Linux brasileira chamada RegataOS. Entre os múltiplos projetos de distribuições Linux criados aqui no Brasil, o RegataOS sem dúvida nenhuma é um dos mais constantes nos últimos anos. É uma distribuição que já está em atividade há 8 anos pelo menos e que nunca entrou em um hiato de desenvolvimento muito grande, nem nada disso, nem mudou de base, sempre se manteve fiel aos seus ideais, ainda que a evolução tenha sido um pouco lenta em alguns momentos dessa história. E outra coisa que você vai curtir sem dúvida nenhuma é o nosso patrocinador de hoje, a Tribe, que na verdade está com várias vagas de emprego abertas para você que quer ser instrutor lá com eles. Se você também tem esse anseio por compartilhar conhecimento e quer fazer parte de um dos times que mais está mudando a realidade dos desenvolvedores do Brasil, dá uma olhada no que o pessoal da Tribe tem a oferecer. Confira aqui na descrição para saber mais a respeito das vagas e das oportunidades, quem sabe pode ser a sua chance de mudar a vida das outras pessoas também, junto com a sua. Eu estou rodando o RegataOS no meu laptop da System76, o Data Pro, ele tem um hardware muito bom aqui como você pode ver, e agora eu posso tecer alguns comentários a respeito da performance, da forma com que o pessoal do RegataOS organizou aqui o sistema e tudo mais. Inclusive, olhando já de cara aqui para a área de trabalho, a gente já tem um visual que eu considero bem legal, bem sóbrio, simples, muitas vezes é isso que precisa. E a gente já viu diversas tentativas de sistemas tentando copiar, digamos assim, o workflow do Windows, algumas distribuições indo até longe demais nesse tipo de coisa, com na verdade a simples disposição das coisas na área de trabalho faz diferença e faz com que as pessoas tenham uma maior familiaridade com o próprio sistema. Como você já deve ter percebido, o RegataOS utiliza o KDE Plasma como interface, que é uma interface super legal, uma interface bem bacana, mas que tem vários recursos interessantes que poderiam ser expostos aqui de uma forma. Por exemplo, existe as múltiplas áreas de trabalho dentro do KDE Plasma, só que elas não são evidenciadas de nenhuma forma aqui na taskbar ou qualquer coisa assim. Mas voltando para aspectos de design, você pode perceber algumas coisas aqui que poderiam ser diferentes. Primeiro, o logo. Apesar de eu achar interessante aqui, eu acho que não remete a regata de alguma forma. A menos que você imagine esse logo aqui como uma camisetazinha, pode ser. E eu sei que não tem a ver com a camiseta e sim com a embarcação, mas é natural que as pessoas pensem dessa forma. Você pode ver no comentário que a gente fez no post na aba da comunidade aqui. E apesar de eu entender que é difícil mudar o nome de um projeto que já existe há tantos anos, talvez fosse possível considerar transformar a Regata na empresa e o sistema operacional ter um nome um pouco mais comercial, talvez alguma coisa que faça sentido em inglês também, se você quer expandir para o resto do mundo. Além disso, tomando o próprio Windows como exemplo, o logo poderia ser monocromático, exatamente como os outros elementos da própria barra, fazendo com que ele não pareça mais um aplicativo pinado aqui na barra como a gente tem os outros. Além disso, a gente tem aqui a loja de aplicativos, que é a RegataOS Store, o VLC Media Player, o Dolphin e o Firefox são os 4 aplicativos que vêm fixados. Penso que talvez o VLC não precisasse estar aqui. Geralmente nessa barra é onde as distribuições, os sistemas vão colocar elementos que eles querem que as pessoas saibam que existem, além dos elementos básicos para as pessoas poderem utilizar o computador. O navegador de internet, o gerenciador de arquivos e aonde você consegue mais aplicativos. Então, tá bem acertado aí. Mas também é uma forma de você expor coisas bacanas que o RegataOS tem, que talvez as pessoas só iriam descobrir se ficassem pesquisando e observando os menus, como por exemplo o Game Access que o RegataOS tem, que eu já vou mostrar para vocês também, entre outras coisas. O que me lembra, inclusive, que o RegataOS não tem uma tela de boas-vindas ou alguma coisa assim, nem durante a instalação, que mostre as funcionalidades que o sistema tem. Talvez isso fosse uma interessante adição para ele. Apesar de estar com um consumo um pouco mais alto que o normal, porque estou com o Firefox com 2 abas abertas aqui e tal, eu acho que ele está rodando bem, mas eu sinto ele um pouco arrastado no boot, por exemplo, e esse computador aqui tem um SSD Evo da Samsung que não deveria causar esse tipo de problema, ele é extremamente rápido nos outros sistemas operacionais que eu testei. Não que o RegataOS seja lento, mas ele é perceptivelmente um pouco mais arrastado do que os outros. Não sei qual o motivo disso acontecer, mas acontece. Abrindo aqui o menu, você tem alguns aplicativos de destaque. Aí sim, você tem algumas coisas bem legais, como por exemplo o suporte do RegataOS. Achei super bacana isso aqui.
Foi o Crio que comentou com a gente lá no fórum do Dio Linux a respeito desse tipo de coisa, com informações para você solucionar problemas de rede. Aqui não tem nada para clicar nesse momento. A opção de atualizar repositórios, eu gostei muito disso aqui, porque seria uma opção para você meio que zoei todo o KDE. Bem possível que aconteça, a gente sabe. E aí eu quero restaurar as configurações, tem aqui o suporte e tem algumas outras coisas também. Além disso, você tem aqui dicas e tutoriais sobre como você utilizar o computador, super legal. Além disso, você tem aqui a parte da comunidade também, com o fórum do Regata OS já embutido direto no aplicativo de suporte. Apesar do Regata OS utilizar muito essa coisa de iframes e web aplicativos aparentemente, né? Porque isso aqui é um site dentro de um aplicativo e tudo bem, tem muitos aplicativos que fazem isso, Skype, Discord, Slack, a lista é grande. Eles seguiram meio que os guidelines de design do próprio KDE Plasma, né? Com a barra aqui na esquerda e tal. Curiosamente, eu fui falar da barra, aqui não está com esse guideline ativado, né? Você pode deixar assim, aí você teria a mesma consistência visual. Acho que isso em particular é bem importante de se ter num sistema, porque dá a impressão de que se você aprender a lógica de uma coisa, você aprende a lógica de todas as outras. Uma coisa que eu percebi é que o Regata OS não tem Dark Mode na realidade. Você vai ver que existe sim o tema escuro, mas não é um tema do Regata. Ele é o Breeze Dark simplesmente. Aqui deu uma bugadinha na interface, mas eu imagino que se eu fechar e abrir novamente, vai funcionar. Ou talvez não funcione. Olha, achamos um bug. Agora foi. Era questão de insistência, aparentemente. Caso fosse complicado fazer um tema Dark para o Regata OS, alguma coisa mais personalizada, talvez simplesmente adotar o tema Breeze, que o KDE Plasma tem, e oferecer talvez uma interface para configuração para as pessoas saberem que dá para trocar do modo Light para o modo Dark. O KDE Settings poderia ser simplificado, mas esse não é o DNA do KDE, mas talvez seja o DNA do Regata. Talvez o Regata OS pudesse ter um painel de controle próprio, colocando as configurações de destaque mais importantes para o usuário e colocando numa seção avançada essas opções extras aí que vão fazer personalizações muito minuciosas. A gente tem alguns aplicativos Regata, digamos assim, por exemplo, o Regata OS Update, ele não respeita o Dark Mode, isso é um ponto a se observar. E também quando não tem atualização, ele não mostra nada aqui. Eu acho que poderia ter uma mensagem dizendo que o seu sistema está atualizado quando, né, não tem alguma atualização. Temos também o Regata Game Access. E esse aqui é um aplicativo assim, ó, Lutris, tome nota. Visualmente falando, especialmente, né? Tem algumas coisas aqui que dá para comentar. Por exemplo, a gente estava falando do logo antes. O logo lhe parece muito o logo do GitLab. Não, eu acho que seria até interessante utilizar um formato diferente para não haver essa confusão. Nunca se sabe se você vai ser processado por alguma coisa desse tipo. E isso aqui, apesar de ser diferente, é claramente inspirado no ícone do GameCube. Não? Acho que sim, né? Isso aqui também é uma coisa que acabou acontecendo várias vezes durante o meu uso. Por algum motivo, no Regata OS, o meu sinal de Wi-Fi, minha internet, ela não funciona muito bem. E as atualizações do OpenSUSE sempre demoram assim séculos para mim. Do OpenSUSE normal e do Regata OS também. É um dos motivos de eu não conseguir utilizar ele como minha distribuição principal. Simplesmente eu vou ficar velho esperando ter uma atualização ou baixar alguma coisa. Geralmente é bem demorado. E aqui, como você pode ver, não está carregando as coisas. Eu vou tentar abrir novamente aqui. Olha, ele está sem umas imagens que eu não está conseguindo buscar. Mesmo que não abra tudo aqui, eu consigo te passar a ideia desse programa aqui e também ter uma consideração a fazer com ele. Basicamente, ele te ajuda a instalar certos launchers ou instalar certos games que você queira. Pelo que eu sei, os games que eles colocam aqui são jogos que eles testaram e viram que funciona através desses métodos, que vai instalar online, vai instalar todo o suporte com DirectX e tal que precisa, Origin, Rockstar Launcher, Ubisoft Connect e assim por diante. Por isso que não tem todos os jogos possíveis, mas tem alguns que eles sabem que funcionam. Se a gente voltar aqui para a ideia do Game Access, dá a entender que você pode jogar esses jogos agora, certo? Ou seja, eu tô com o Regata OS aqui, quer dizer que eu já posso jogar Battlefield 5, por exemplo, sem comprar? Não passa a ideia de que você precisa comprar o jogo antes. Talvez seja interessante ter esse esclarecimento
de para que serve o Game Access quando o usuário entrar nele, ou ter algum tipo de informação nesse sentido. Mas isso levanta uma questão interessante não só para o RegataOS, mas para outras distribuições Linux também. O que eu vejo muito é que faltam distribuições oferecendo serviços para os usuários. Isso faz bastante diferença, tipo você poder ter uma nuvem para sincronizar e salvar os seus arquivos, como o Ubuntu One fazia lá nas épocas vindouras do Ubuntu em 2010 e coisas assim. E no caso dos games, talvez entrar em contato com alguns desenvolvedores indie para oferecer jogos gratuitamente através do Game Access. Isso seria uma ideia. Uma parceria com o Humble Bundle talvez, ou com o Itch.io, alguma coisa nesse sentido. Acho que ajudaria a turbinar ainda mais a ideia desse programa aqui, além de gerar um pouco de receita, quem sabe. E essa aqui, galera, é a RegataOS Store, que tem um visual que para mim claramente lembra a App Store do macOS, até por utilizar aqui nas categorias muitas vezes verbos, né? Tipo jogar, desenvolver, trabalhar, criar, ao invés de estar aplicativos de design, utilitários do sistema, etc. Que eu acho que é uma sacada muito boa, porque você vai atrás de aplicativos para fazer algo, é essa a finalidade da coisa. Aqui você tem no descobrir um overview com alguns aplicativos recomendados por eles, populares e tal, alguns jogos, apps de fotografia, apps de comunicação. Apesar de ter um visual bem agradável, ainda está faltando alguma coisa desse lado do layout, né? Talvez seja um aplicativo para você ver assim, né? Eles pensaram. Mas você tem que pensar que os usuários podem maximizar as coisas e o negócio precisa ser, não sei, autoajustável. Talvez seja mais simples de fazer isso porque é meio que um site dentro dele. Se eu clicar aqui no DaVinci, por exemplo, você vai ver que eu tenho a opção de instalar ele facilmente assim. E aqui embaixo, se carregar, além de ter uma descrição em português, com uma imagem e tal, você tem uma seção de comentários e aí você vê que realmente é um site ou um blog. Você tem aqui o Discuss. Eu recomendaria que fosse utilizado um outro ferramental para comentários, provavelmente, ou que nem tivesse comentários. Apesar da ideia de ter comentários ser boa, usar o Discuss não é uma grande ideia. A gente deixou de utilizar esse recurso no blog por questão de privacidade, de peso até inclusive, muitas vezes a página que demora para carregar por causa do Discuss. Sem falar que você tem toda uma política de privacidade de terceiro aqui que não é você que controla, né? Então, talvez fosse interessante usar um outro ferramental para fazer essa seção de comentários. E aqui a gente pode votar também, que é uma coisa legal, super bacana e super simples, né? Também usa uma outra ferramenta aqui, web. A gente pode instalar algum aplicativo aqui para vocês verem, tipo o Darktable, por exemplo. Clicando aqui em instalar, ele vai começar a instalar e começa a aparecer aqui uma barrinha aqui embaixo. Essa barrinha aqui não me parece ser a mesma que aparece em outros locais de carregamento do sistema, mas seria legal se fosse. Aqui deu um erro já. Aqui ainda mostra instalando e aqui sumiu. Vamos tentar alguma outra coisa, tipo o OnlyOffice, por exemplo. Olha lá. Beleza, está baixando ali o OnlyOffice. Se eu clicar aqui, deu um erro de novo, mas enfim. Se eu clicar aqui nesse íconezinho, você viu que apareceu um pop-up? Ele basicamente mostra o que tem ali embaixo em um tamanho um pouco maior. Isso é redundância, né? Um elemento da interface que não precisava estar ali. Mas para não dizer que nada deu certo, antes eu tinha conseguido instalar o GIMP e acabou funcionando aqui. Tá aí, tá instalado. Será que rolaria colocar o PhotoGIMP aí, fazer um merchan de mim mesmo? Uma das coisas que eu acho curioso aqui em jogar em especial, é que além de listar vários joguinhos, a gente tem aqui uma seção com alguns emuladores populares, Lutris, Steam, etc. Mas uma coisa que eu fiquei pensando que seria legal se tivesse, são aplicativos que as pessoas vão talvez utilizar para fazer benchmarks ou para monitorar os jogos, tipo o GoOverlay, o Mango HUD. E são coisas que estão, na verdade, no repositório do OpenSUSE. Pelo menos o Mango HUD eu sei que tá. Se a gente vir aqui pesquisar, inclusive o Yast não pega o Dark Mode do Plasma, né? Aqui o Mango HUD, por exemplo. Vamos ver se o GoOverlay tá aqui. Tá aqui também. Poderia estar na loja essas coisas assim. Sabe, é curioso porque grande parte dos problemas que a gente vê no RegataOS muito provavelmente se devem à base dele ser o OpenSUSE. Se fosse base Debian, se fosse base Ubuntu, se fosse base Arch, provavelmente esses problemas não existiriam, os downloads seriam velozes, esse tipo de coisa aconteceria de uma forma mais tranquila. Eu sei que pedir para reconsiderar a base de um projeto assim, que, como eu disse lá no início, é imutável há muitos anos, é algo meio difícil de conceber,
Mas talvez seja necessário mirar exatamente o que se quer que aconteça no futuro e quais são as melhores ferramentas para fazer isso acontecer. Conta aí o que você achou do Regato S. Eu acho que tem vários acertos, várias ideias boas, eles estão com as intenções no lugar certo, mas talvez alguns detalhes pudessem ser feitos de forma diferente.